Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma dica aí sobre produção e análise de dados. Tem a forma quantitativa, usa procedimentos estatísticos, maneira convincente de análise de dados, né, que envolve quantidade, e a qualitativa, que estrutura e análise de dados com base no conhecimento. Fiz aí convencer o leitor, né, o pessoa que está vendo os dados, analisando de maneira aí visa mais a qualidade, né? Não a quantidade. Tem tipos de tratamento de análise de dados. A população guarda os dados em tabelas, de maneira que fica fácil verificar o que elas guardam. Distribuição por frequência, exemplos aqui, tem a absoluta, a relativa, que é proporcional, a absoluta é o total, né? Simples, que é o número absoluto de repetições, e acumulada, que é semelhante aos juros compostos, né? Que pega o número de repetições somado ou das classes anteriores. Procedimento da codificação, procedimento técnico, tem que também um código em geral um número, né, possível de cada questão. Através da codificação, os dados brutos são transformados em símbolos, que podem ser contados e tabulados, colocados em tabelas. Procedimento para codificação serão diferentes se as respostas a serem codificadas forem de uma questão fechada ou aberta. Deve ser usados códigos padrão para dados faltantes. A condição de questões estruturadas é relativa, né? Relativamente simples, porque as opções de resposta são pré-determinadas. E temos também questões de codificações abertas, consiste em codificar as respostas verbais dadas pelos respondentes durante uma entrevista, ou entrevista que pode ser feita de dois procedimentos. Preparar a priori um bom desenvolvimento do esquema de codificação, esperar pelo trabalho de campo, né, trabalho de campo termo, a partir daí verificar as respostas, aí sim construir um esquema para fazer a codificação. Medidas de outros tipos de tratamento da análise de dados medidas usando a estatística, né, de posição média, mediana e moda, medida de dispersão, indicam variabilidade, desvio padrão, também da estatística. Testes de hipóteses servem para determinar a acuidade de suas hipóteses devido ao fato de você ter colocado uma amostra e não um censo completo. Teste paramétricos mais poderosos, dados derivados de mensurações, né, de intervalo de uma razão também ligada à matemática e estatística. Dados, testes não paramétricos, dados nominais e ordinários, ou seja, em sequência. Seleção, tratamento de teste, qual o tamanho da amostra, se houver diversas amostras, se elas têm o mesmo padrão, o mesmo tamanho, a escala de mensuração ser nominal, ordinal, intervalar ou de razão, qual a natureza, se é contínua, discreta, a gente vai falar sobre cada um deles, se é independente, se é dependente e outros fatores, formular as hipóteses, né? A hipótese 1 de maneira até chegar na hipótese correta, escolher o teste adequado, escolher o nível de significância. A análise multivariada engloba técnicas estatísticas, já falamos, que apresentam um destaque a estrutura de relações simultâneas em 3 ou mais fenômenos, análise de variância, regressão múltipla, análise discriminante, análise, a gente fala sobre cada um depois, análise conjunta, análise fatorial, análise de cluster, escalonamento multidimensional e etc. São vários tipos de análise multivariada. As equações estruturais para a modelagem, né? Espaço, desenvolver um modelo com base teórica, especificar relações causais, evitar erro de especificação, né? Omitir importantes variáveis preditivas,
construir um diagrama de caminho, definir relações e moderações, converter o diagrama em conjunto de modelos estruturais de mensuração. Estrutural, né? Relação entre as variáveis latentes, extras, independentes e as dependentes. Mensuração, relações entre as variáveis latentes e seus indicadores observados. Por fim, hoje, né, mais um quadro, né, de tratamento. O quadro é a disposição sistemática de dados qualitativos para facilitar a apresentação e compreensão dos mesmos. Tabela, disposição gráfica de séries, usando aplicativos e programas como o Excel e outros. Ordem de classificação, sintetiza os dados, tornando-os mais compreensíveis. Uma tabela bem feita, né? Facilita aí a leitura. Os gráficos, que a gente já falou sobre eles em outro vídeo, mas temos vários tipos, né? Que facilita a visão aí do leitor. De barra, pizza, histograma, diagrama de dispersão, entre outros. E a gente fica por aqui, depois a gente vai falar sobre cada um desses tópicos de maneira mais ampla. Valeu?